Então, a terceira edição do Flitabira. Agora pode, eu nunca sei a ordem. Oi, gente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui. Queria dizer que essa feira é absolutamente maravilhosa, estar em Itabira, conhecer essas pessoas, estou fazendo várias amizades, está sendo incrível. E a gente estava ouvindo aqui Cara Valente, e essa é uma mesa de pessoas valentes. Eu queria apresentar para vocês Wagner Schwartz, Márcia Tiburi e Cristina Fibe. Eu ia ler a bio deles, mas eu quero começar com um texto da Márcia do Instagram, porque a gente, todos esses dias, as redes sociais muitas vezes são lugares muito difíceis, né? Assim, e eles três são a prova disso, vocês vão entender por quê, para quem não sabe, mas também pode ser um lugar bonito e democrático. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, eu vou ler aqui um post da Márcia, que ela fez recentemente, sobre o lançamento do livro dela. Com os sapatos aniquilados, Helena avança na neve. Gente, é o 7º romance dela, tá? Tenho um pouco de inveja, ela escreve com muita facilidade. Tive a alegria de ver alguns deles, Magnólia, Era Esse Meu Rosto, Uma Fuga Perfeita, É Sem Volta, e Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, indicados a prêmios importantes como Jabuti, Oceanos e o Prêmio Rio. Bom ser lida, bom ter reconhecimento, mas quem escreve literatura o faz por necessidade de respirar. E quem lê, em geral, tem a mesma motivação. Literatura não é algo que, como a filosofia, busca resolver problemas, mesmo que, como a filosofia, faça pensar. Lembro sempre de Simone de Beauvoir, que tratava o romance como uma forma filosófica. Sim, ela me inspira por linhas retas e tortas. Quem escreve romances sabe da importância da reflexão como elemento que conduz à sensibilidade. Tentei transmitir isso aos que, por 10 anos, estiveram nas minhas oficinas literárias. Eu não deixo de ser professora, nem quando durmo e sonho que transfiro o Brasil de lugar. E Helena, a minha personagem nasceu na pandemia em 2020 e me trouxe até aqui de volta com essa liberdade de chegar, de certo modo, inteira, embora bem modificada. Depois eu vou apresentar... Eu nunca consigo cumprir as coisas, tá? De apresentar os três ao mesmo tempo. Então, eu vou começar pela Márcia, depois eu falo do Wagner e da Cris, mas eu queria saber como está você agora, porque a gente esse post ele sai de um lugar escuro e vai para um lugar de esperança, que eu acho que é onde a gente está depois de anos tão difíceis. Onde você está, Márcia Tiburi? Eu estou com os pés na terra de Drummond, entre amigos, fazendo novos amigos e amigas, cheio de cumplicidades feministas. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito grata. Eu estou muito emocionada de estar aqui. Queria até dizer assim para o Afonso Borges que ele realmente ele não deve estar aqui nessa mesa hoje, aquela pessoa. Depois eu te pego na saída. Mas queria dizer para o Afonso Borges que eu admiro muito essa luta pelo livro, e essa luta é de todos nós, porque a gente sabe que o livro é um objeto de subjetivação muito importante, que ler livros nos transforma. Nós todos que estamos aqui foi porque lemos muito, e todos nós que escrevemos é também porque lemos muito, e o livro nos aglutina, nos contorna, nos dá chão. Então, estar nessa terra de Drummond também significa estar com esse chão possível, com esse lugar onde a gente consegue pisar. Eu fiquei sem chão durante muito tempo, em função da história do exílio, que é uma história que eu ainda vou contar, porque eu não consegui contar, porque é dolorosa, difícil, e a gente demora para fazer essa viagem hermenêutica em torno da gente mesmo, né? Então, todo mundo é meio Ulisses, indo de volta para Ítaca, e eu ainda estou no meu processo de voltar. Mas estou voltando, estou chegando. Quando eu escrevi esse post, era para falar desse livro, que eu escrevi durante 3 anos, e, para encurtar a história, para a gente seguir conversando com o todo da mesa, tem 2 livros que juntam esse processo. Eu escrevi vários livros, porque eu escrevo ensaios, então vou escrevendo, enfim, todo o tempo, é meu jeito de respirar. Mas tem 2 livros, o Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, que foi publicado pela Record em 2018,
que é um livro que marca a minha saída do Brasil. É um romance, e eu posso dizer para vocês, esse romance se realizou. O inconsciente tem realmente estrutura de ficção, e a gente que escreve está escrevendo coisas que estão acontecendo e a gente não faz ideia de como esse inconsciente literário ele é real. E quando eu chego com outro romance, que é Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. E nesse romance, que eu acho que ainda não se realizou de todo, mas vai se realizar, tudo é muito grave e complicado. Tem gente que já leu e já entendeu. Me dá até um certo medo de falar, mas é importante. E a Maria está mostrando os livros ali, porque tem um outro livro que foi muito importante, que foi um livro escrito Lá fora tem uns 12 da Márcia, tá, gente? Que tem aqui esse livro que eu escrevi com o Jean Willis, que chama O Que Não Se Pode Dizer, Experiências do Exílio, que a gente escreveu em 5 meses, e que foi um fator de sobrevivência naquela época, de sobrevivência emocional, psíquica, porque foi entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, e essa virada desse ano foi assim estranhíssima, tenebrosa. Claro, né, gente? Nós não vamos fazer hierarquia de sofrimento, então cada um sabe onde o seu sapato está apertando aí nessa hora, e tem muito horror acontecendo no mundo, mas tem aquilo que nos concerne a todos nós, a cada um de nós, na nossa singularidade, e que é também aquilo que permite a todos nós sentirmos compaixão quando a gente vê os outros sofrendo em Gaza, em Auschwitz, na favela, na rua, enfim, em qualquer lugar. Então, na mulher que está sendo assassinada nesse instante dentro da sua casa, né? Essas coisas todas horríveis. Então, muita gente dizia para a gente: vocês foram para a Europa. Eu não... Mentira. Eu desejaria o que se passou comigo para os caras do MBL, para Bolsonaro e toda a sua família, e para toda a burguesia bem pensante do Brasil. Desejo mesmo. Agora, acho que essa gentalha... Conceição liberou a vingança, né? Tá limpo. Eu só acho que essa gente jamais teria a coragem de fazer o que a gente fez, e disso eu não me arrependo, e faria até coisa muito pior. Esse livro, aliás, o romance novo, faz coisa muito pior, e pode ser uma inspiração. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada. A gente está numa mesa de amigos aqui, porque Wagner e Márcia são grandes amigos, e Cristina e eu também. Eu vou ler... Inclusive, eu já disse para você que você pode falar no feminino aqui na mesa, porque pode falar no feminino. Nós. É uma mesa... Mas eu não sei falar, eu não consigo falar... Gente, tem um problema. Eu gostaria de, por exemplo, a Márcia fala todas. Eu não consigo. Todas, não, pode ser todas. Eu não consigo. Então, mas eu vou errar, eu tenho medo, entendeu? Eu tenho medo. A gente tem que aprender, né? Muita coisa. A gente tem que aprender, hoje em dia, como falar. Mas a gente também tem que poder, eu acho, dizer que tem... Só estou dizendo que talvez eu não consiga, entendeu? Tá bom. Aí, se eu errar... Eu vou ler as biografias nos livros, porque eu acho que as biografias nos livros, elas são como exatamente as pessoas querem ser vistas, e o livro físico, né, é uma coisa maravilhosa, né, gente? Realmente aquela não acaba a bateria nunca. Wagner Schwartz nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro, formado em letras pela Universidade Federal de Uberlândia, participou de grupos de pesquisa e experimentação coreográfica na América do Sul e na Europa. Recebeu o prêmio APCA, em 2012, de melhor projeto artístico por Piranha, e foi selecionado pelo programa Rumos Itaú Cultural Dança, em 2000, 2003, 2009 e 2014. Recentemente, foi residente da Cité Internationale des Arts, em Paris, premiado pelo programa Fundação Daniel e Nina Carrasco. Pela Nós, publicou Nunca Juntos, mas, ao mesmo tempo, vive em Paris. Esse é o segundo livro do Wagner, e ele conta uma experiência muito difícil em 2017, né? 2017, ele fazia uma performance a partir de uma releitura de uma obra da Lygia Clark, La Bête, e, enfim, houve um mal-entendido inacreditável. Ele foi fotografado, filmado por uma pessoa, ele fazia uma performance nu, ele é um coreógrafo, um escritor, um artista, e tinha uma criança, filha de uma amiga dele lá. Eu acho melhor você contar a sua própria história,
porque você vai contar melhor do que eu. Mas eu me lembro que eu escrevi na época e vocês dois se encontram nesse lugar de terem ido embora, né? A Cristina também escreveu, Cristina Fibe, jornalista, escreveu um livro sobre o João de Deus. É super ameaçada também, né? Aqui estamos com 3 pessoas ameaçadas. Eu brevemente estarei nesse lugar, se Deus quiser, se eu continuar fazendo tudo certo, também faria essas coisas. Então, Wagner, queria que você contasse um pouco desse trauma e como você transformou esse trauma nesse livro maravilhoso. O que acontece é que eu fazia uma performance no MAN, onde eu ofereço o meu corpo para o público. Eu sou coreógrafo, performer, e me tornei escritor por necessidade. E eu acredito que a linguagem ela nasce pela necessidade. Apesar de ter estudado letras e lido desde criança, a dança contemporânea que me profissionalizou, digamos assim. E eu fazia uma performance onde eu troquei de lugar com um bicho de Lygia Clark. Para quem não conhece, é uma estrutura, tipo um origami, que, quando foi criada, você pode manipular. Lygia criou uma estrutura chamada bicho para você manipular. De um lado para o outro, de várias formas. E hoje feita em dia, para ser tocada, né? Feita para ser tocada. Então, a Lygia não criou um objeto para se ver. Ela criou uma ação. E eu trabalho com a ação. E hoje em dia, depois da morte dela, essas esculturas são fechadas em cubos de vidro e são mostradas em museus, galerias, dentro desses cubos. Então, a obra está morta, porque retiraram dela a atenção, a ação. Então, não podendo mais manipular, eu me senti asfixiado quando eu vi uma obra presa. Eu disse, bom, eu não posso tirar você daí de dentro, porque hoje o custo dela é $1.500.000 e milhões de dólares. Eu digo, eu vou virar você. Eu vou devenir, eu vou virar um bicho, me transformar num bicho. E aí, nesse dia fatídico do Museu de Arte Moderna, eu fiz a abertura e estava presente uma coreógrafa, que é uma grande amiga, e a filha dela, de 4 anos, e ela entrou em cena, como todo o público havia feito antes dela, para manipular meu corpo. Parece que a filha da minha amiga, que é coreógrafa, não se interessou muito, tocou meu pé, minha mão e foi embora. Mas isso foi o suficiente para uma amiga nossa fazer um vídeo e colocar na internet, dizendo, olha que lindo, olha o que acontece no museu, venham assistir. Só que as criaturas do MBL capturaram esse vídeo, não sei como, eles foram lá, eles estão atentos a essas versões de corpo que não são as versões que batem com as crenças deles. Eles colocaram uma nova legenda, dizendo que o museu estava promovendo a pedofilia. Então, eu fui caçado pelo MBL e pelos apoiadores do Bolsonaro como o novo pedófilo do Brasil, o que me rendeu uma passagem para fora do Brasil, não porque eu precisava fugir, porque eu também trabalho, eu moro na França desde 2005. Então, diferente da Márcia, eu não me senti exilado. Mas a palavra exílio, ela veio à minha fala muitas vezes, porque era uma sensação de fugir da violência. E de uma violência que não bastava explicar, porque a ficção ela não é mais ficção, ela é o real. Não existe mais a chance de debate, ou de argumento, ou de reflexão nessa nossa época. A gente perdeu, isso faliu. Então, há uma forma de conversar aqui com vocês, mas com uma crença diferente. Eu não sei como fazer. Se alguém souber, por favor, escreva um livro, porque eu quero ler. Então, essa foi a necessidade de sair. Mas, durante esses 6 anos, eu precisei elaborar artisticamente essa saída e esse evento.
E não só o evento, mas os efeitos desse evento. Porque eu estava vivendo os efeitos dele, não mais ele. Então, eu criei um livro que fala sobre isso, e não só. Posso contar rapidinho? Porque, assim, na internet, já não bastassem as ameaças, me mataram 2 vezes na internet. Uma na frente da minha casa, alguns caras me mataram, e uma segunda vez me jogaram da janela. É como se eu tivesse me suicidado. Então, vocês estão vendo um morto aqui, só para falar para vocês. Um morto escreveu esse livro. Eu aproveitei essa ideia do defunto que fala para falar verdades que a gente não pode falar enquanto a gente está vivo. E fui atrás de um dos grandes maiores, para mim, o maior escritor brasileiro até hoje, que é Machado de Assis. Então, eu fui atrás de Brás Cubas. E encontrei com Brás Cubas, nesse campo onde só os mortos habitam, para escrever esse livro. Então, é um livro que não tem como referência Machado ou Brás Cubas, mas é um livro que conversa de igual para igual com eles. Esse livro foi escrito dessa forma. É de uma forma quase mediúnica. Maravilhoso. A gente conseguir, né, transformar, isso é uma das melhores coisas da literatura, né? Porque a gente faz... você vai elaborando os traumas, você vai elaborando as dores e transformando isso em alguma coisa. Agora, eu queria saber da Cristina, minha amiga Cris, ela foi a primeira pessoa a me dizer um dia, ela me ligou e falou assim: Maria, o João de Deus é o maior abusador do Brasil. A gente está com um furo aqui. E eu nunca tinha comprado o João de Deus. Eu tinha vários amigos atores que iam, mas eu não sei, eu achava aquele cabelo acaju, eu não sei, eu não gostava. Eu falava assim, não consigo acreditar nesse cara, assim. Eu tinha um preconceito assim, estético mesmo, assim, não acreditava, achava um coronel, já não sei, me incomodava. E aí você teve uma questão, né? Você, antes de publicar o livro, você ficou tentando durante um tempo, você sabia dessa história, ficou uns 3 meses com você esse furo que acabou saindo no Bial. E eu queria que você contasse um pouco desse trajeto também, de como você transformou esse trauma de não ser ouvida nesse livro. Em escrita também, né? Sim. E, olha, primeiro, muito feliz de estar aqui. Obrigada ao Sérgio, ao Afonso, à organização da feira. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar do lado de vocês. Sinto muito pelo que vocês passaram. Eu nem imagino essa violência. Eu fico ouvindo vocês falarem e fico imaginando vocês sendo... É um pouco expulso do país, né? Não é exílio, mas você fica expulso da sua casa, né? É muito violento. E é uma indignação muito seletiva, né? Quando você falou, Wagner, nessa campanha de cancelamento a você, de ódio a você por acusação de pedofilia na arte... Eu fico pensando que a indignação é bem seletiva, né? Porque eu estou aqui investigando desde 2018, não só João de Deus, mas outros homens muito violentos. A gente dá matéria, a gente publica, a gente denuncia. Eu não vejo essa indignação. E são crimes que estão aí, sendo denunciados e punidos. E não tem... Isso é orquestração, é outra coisa, né? É uma campanha de ódio. No caso Klein não pega, né? Você já escreveu 10 vezes. Depois eu volto para contar essa história da reportagem do João de Deus. Mas o caso Klein, que é a família fundadora das Casas Bahia, o Samuel Klein, é acusado por diversas mulheres de exploração sexual de meninas menores de idade, meninas, que ele é acusado de fechar ali nas suas propriedades, por exemplo, em Angra dos Reis, e elas passavam finais de semana sendo exploradas sexualmente. Isso é o que elas denunciam, porque ele nunca foi condenado, ele morreu sem punição, mas ele passou esse legado ao seu filho, um dos herdeiros das Casas Bahia, Saul Klein, que esse, sim, foi condenado já na Justiça Trabalhista a pagar 30 milhões de reais por tráfico para fins de escravidão sexual, também, de mulheres muito, muito jovens.
E eu fiz parte dessa cobertura, que é uma cobertura que foi dada primeiro pela agência pública e pelo UOL. Depois, mais tarde, eu entrei para o UOL para investigar esse caso. E o que eu percebi, para mim, a grande frustração é que não importava assim o título, e são as coisas... eles fechavam... são acusados de... Né, eu estou falando essas palavras para eu não ser processada. Vocês entendem, né, que eu estou dizendo... Como eles não estão condenados criminalmente, eu não posso dizer nada. Eu aprendi, a Cris me ensinou que tudo eu tenho que botar assim, suposto não sei o quê, para não ser processado. Meu advogado não veio, né? Estou esperando ele chegar para qualquer coisa, mas... Ah, o advogado está aqui? Qualquer coisa que eu disser errado, você taca um negócio aqui. Não fala isso, Cristina. Mas são todos, enfim, a família Klein ainda não foi julgada criminalmente. Mas, para dizer que a gente publica e não vê reverberar, não vê a indignação, não vê a repercussão. E, às vezes, eu estou numa roda e eu faço esse comentário, falo da família Klein, e as pessoas dizem, o que eles fizeram? Eu falo, eu estou aqui, estou publicando, estou tentando gritar e ninguém está escutando. E eu me senti muito nesse buraco de silêncio quando eu entrei em contato com esse tema, porque foi o João de Deus, não foi algo que eu persegui, porque eu já era uma mulher que cobria violência e já era uma mulher feminista consciente. O meu, digamos, objetivo jornalístico não... Eu fui uma jornalista de jornal de papel durante muito tempo, trabalhei na Folha, no Globo, e eu era aquela jornalista que jogava nas 11, trabalhei muito tempo em cultura e tal, e fui parar numa editoria, como várias mídias têm, né, que mistura direitos humanos, educação, meio ambiente, fica tudo ali naquele digamos, numa editoria pequena para cobrir muita coisa que é muito grande. E eu estava numa editoria dessa, no jornal o Globo, quando, por um acaso, eu vi a denúncia da Zahira, que é a bailarina holandesa, que foi a primeira que conseguiu expor depois do Me Too. Então, ela vinha com esse impulso do movimento Me Too, que começou com o Harvey Weinstein, que é o magnata do cinema americano, que foi denunciado pelo New York Times e pela New Yorker, e acabou preso, condenado, por abusar das estrelas de Hollywood. Enfim, ficou isso também muitos anos no silêncio. A Zahira vinha desse impulso do Me Too. Ela fez uma publicação muito visceral no Facebook, contando que ela tinha sido estuprada na casa de Dom Inácio, em Abadiânia, que era uma casa que a gente cobria como jornalista de maneira... A gente incensava, né? A gente sempre cobria. O João ficou lá há 40 anos, supostamente curando pessoas, e a gente fazendo coberturas extensas. E aí eu chamei a Helena Borges, uma repórter, a gente começou a investigar esse caso, fomos as primeiras a investigar esse caso, e quando a gente começou enfim, considerou que estava pronto para a publicação, a gente tinha 6 mulheres contando. E a gente percebia aí não essa dimensão que a gente sabe que é hoje do caso, mas ele tinha um modus operandi muito claro. Ele estava abusando das fiéis que estavam indo buscar a cura na casa de Dom Inácio. E por justamente usar dessa crença delas, ele foi condenado, já está condenado a quase 5 séculos de prisão em regime fechado, por estupro de vulnerável, porque ele usava da fé dessas mulheres. Enfim, e a gente encontrou muita resistência para publicar essa denúncia por falta de entendimento dentro da própria imprensa dos mecanismos de violência contra a mulher. As pessoas têm muita dificuldade de entender, mas essas mulheres foram lá de novo, elas falaram não, elas empurraram, por que não tem boletim de ocorrência? Gente, ele ficou 45 anos abusando, óbvio que tinha boletim de ocorrência, só que eles estavam todos enterrados, porque ele era, como a Maria disse, um coronel de Abadiano, lá vou eu ser presa. Mas aí, não, ele já está condenado, mas foi isso. Eu tive muita resistência para essa publicação, que a história mostra, acabou sendo um furo ali do colega Pedro Bial na TV Globo. No dia seguinte, a gente deu no Globo. E aí eu fui fazer esse livro, um pouco como a Maria falou, da digestão, a digestão que a gente faz do que aconteceu com a gente, do que a gente passou e de como a gente vê o estrutural da violência. Porque o que eu queria entender quando eu fui fazer esse livro é como é que ele passou 45 anos com todos os holofotes virados para lá, tratando atores globais. Ele recebeu a Oprah Winfrey em Goiás. Ela entrevistou o João. Ela fez 2 programas dedicados ao João, conhecido como João de Deus. João Teixeira de Faria é o nome dele. E eu queria entender por que durante 45 anos ele ficou com os holofotes virados para ele e, na verdade, abusando das mulheres que iam para lá, sendo que, e depois eu fui entender, a cidade inteira... Desculpa, vou generalizar, tá? Óbvio que não era a cidade inteira, mas...
era uma coisa que corria em Abadiânia. As pessoas sabiam que era uma armadilha para as fiéis e que elas iam ser abusadas sexualmente. Eles apostavam. Quando chegava um ônibus, aquela vai, aquela não vai. Era nesse nível de conhecimento geral. E eu acho que é o estrutural o mais difícil. Foi aí que eu fiz um pouco essa virada, e estou há 5 anos só fazendo esse tema, praticamente, como jornalista, porque eu dei essa virada da percepção estrutural que eu não tinha do tamanho da violência. Não é sobre João de Deus, não é sobre a família Klein, não é sobre, posso falar, enumerar outros aqui que eu investigo como jornalista, né? Mas é uma questão estrutural e pouca gente liga. Então, é essa sensação que me dá, da indignação muito seletiva. Eu fiquei muito tempo falando isso sozinha, no silêncio. E hoje eu lancei o livro, claro. As pessoas tomaram contato com esse tema, eu recebi muito apoio. Hoje eu consigo vocalizar esse tema, comunicar esse tema. Sou colunista do UOL só para falar desse tema. Então, quer dizer, estão, de alguma forma, me dando mais voz hoje em dia. Mas estão se importando? Não sei. Eu queria te fazer uma pergunta, porque no dia seguinte que inventaram que o museu promovia a pedofilia, no dia seguinte, era uma invenção, era uma mentira. Tinham centenas de pessoas na frente do museu, conectados à extrema-direita, e que chegaram até a agredir fisicamente uma das pessoas que trabalham no museu. Tentaram fechar o museu. Me mandaram, óbvio, para fora do Brasil. Eu queria saber se, no João de Deus, essas pessoas também estavam lá, na frente do lugar onde ele faz as curas dele, e se na Casas Bahia as pessoas foram lá também, essas mesmas pessoas, se elas foram lá fechar as Casas Bahias quando elas souberam que crianças estavam realmente sendo abusadas, que não é o caso do museu. A resposta é não. É isso que me deixa... É só isso que eu queria deixar registrado. Está registrado, né? A resposta tá no YouTube, é não. Então tá bom. São menores de idade realmente denunciando estupro. E algumas estão com sequelas psíquicas até hoje. Tem um caso de suicídio. Então, de vítima, né? De mulher que foi vitimada por isso. Então, é muito impressionante, porque a minha percepção é de que não é por se importar. Desculpa, é só para te perguntar isso, para também dizer que o que cancelam depois, gente, disso tudo, não são os pedófilos são os artistas. Quem cancela sou eu hoje, que não tenho emprego mais naquela instituição que me empregou a vida inteira, naquelas instituições. Então, eu tenho que me virar, encontrar uma nova forma de viver. Se não fossem as organizações internacionais que se ocupam de artistas ameaçados, eu não estaria aqui hoje. Hoje eu estou aqui, inclusive, com o apoio financeiro de uma delas. Então, quem está sendo cancelado não são essas pessoas que precisam de cancelamento. São quem denuncia. Você. Espero que você não. Está na fila. Não é simples. São 6 anos vivendo no limbo, nesse lugar onde, se fosse pelo menos o inferno, você queimava de uma vez, ou o céu você ia ter com algum paraíso, né? Mas não, é um lugar onde a censura ela é velada. Você não vê. Só quem está sendo cancelado sente. Mas é tecnologia política, né, gente? Não é por realmente se importar com a violência contra as crianças, que, no caso, não era. É muito mais por educação. Seria muito melhor a gente liberar os corpos nus para as crianças e conversar com elas sobre isso e educá-las sobre, né, o que é o corpo, o que é... Enfim. Só que, assim... Ai, gente, é tão grave a gente falar sobre isso, né? Porque, no fim das contas, analisando, a gente chega num lugar tenebroso chamado sistema patriarcal, no qual o grande valor estruturador, tanto do pensamento, quanto da sensibilidade, quanto das nossas ações, é um negócio chamado macho viril branco. E aí, isso é uma catástrofe, porque esse sistema é montado em cima dessa figura. Por isso, quando você fala do João de Deus, veja, João de Deus não seria atacado porque ele é um macho branco, poderoso. Ele é o próprio capital e o próprio Deus. Você foi atacado porque você, embora seja homem, meio branco, você
não é heterossexual. E outra, você era, naquele caso, como vários outros artistas, em 2017, e agora está repetindo esse ano, está tendo várias exposições canceladas já, nesse ano, que é Repeteco, esse ano de 2017, esse ano de 2023 é Repeteco de 2017. E você, então, foi capturado nesse lugar da produção sensacionalista, como eu também fui. Ali ao lado, né, os artistas, a professora de filosofia, que foi capturada numa... Vocês lembram de uma entrevista que tinha aquele deputado... Ele nem era deputado. O Kim Kataguiri, que era o presidente do MBL. Não vou voltar com toda essa história. Tem um vídeo. Eu sofro uma emboscada midiática. Enfim, aquele Brasil que a gente conhece muito bem. E aí, eu sou processada pelo Kim Kataguiri. Ele já ganhou em 3 instâncias. Eu tenho que pagar R$5.000 para ele. Se ele ganhar, ele perdeu. Porque se ele ganhar e eu tiver que pagar esse dinheiro, eu vou pedir muito Pix para vocês. E aí, eu que estou lá, quietinha no meu canto, vou ter que voltar para um lugar que eu não queria, porque eu estou gostando de ficar só escrevendo meus livros, fazendo meus desenhos. Então, não estou aceitando convites para a briga, mas, se for obrigatório, eu vou ter que ir. Então, não estou querendo. Mas estou dizendo isso porque, no fundo, a gente está num sistema em que pessoas fora da heteronormatividade compulsória e mulheres, inclusive, num lugar específico, mulheres brancas, porque nós, mulheres brancas, eu, por exemplo, não posso me defender da misoginia. Por quê? Porque, se eu sou mulher preta, eu posso me defender através do racismo. Se eu sou mulher lésbica, posso me defender através da lei anti-homofobia. Se eu sou simplesmente uma mulher branca e não lésbica e não trans, eu não tenho como me defender. Tem lei contra a homofobia, contra a transfobia, contra a lesbofobia, contra racismo, mas não tem nenhuma lei que proteja uma mulher só por conta da misoginia que a gente sofre todo dia. Então, todos os canalhas que eu processo, eles ganham. E quando um canalha tipo esse me processa... Por que ele me processa, por exemplo? Porque ele disse, sou a favor de um partido nazista. Aí eu, que gosto muito de analisar sentenças lógicas, fui lá e disse, contei tudo que ele e essa galera do MBL tinham feito contra mim, contei nas redes sociais, na época, e muita gente ficou, oh, meu Deus, que horror. E aí eu fiz o raciocínio lógico. Quem defende partido nazista, nazifascista e fascista e tal, fascista é... Porque eu, que sou uma pessoa que defendo a democracia, não defendo nada que vá destruir a democracia. Inclusive, não posso defender fascismo nem nazismo, porque isso destrói a democracia. É pura antidemocracia. Logo, é um paradoxo da democracia tanto votar em figuras antidemocráticas, óbvio, né? Nazistas, fascistas e que tais, como também é um absurdo você defender a presença de um princípio antidemocrático no processo democrático. Então, eu vou passar o resto da minha vida, que eu espero que seja bem longa, dizendo isso, e vou passar o resto da minha vida sendo processada por isso, porque ninguém vai me fazer, eu, uma mera professora de filosofia que tento escrever uns livros, ninguém vai me fazer mudar a lógica. Logo, todos esses juízes, que eu já falei umas 30 vezes, que são os fascistas... Aliás, um dia eu dei uma bela entrevista para a Mônica Bergamo, e ela só botou isso porque aí os jornalistas também ajudam, né? Eu falei, mas esses juízes são todos uns fascistas. Aí vira manchete, né? Não são todos. Como lá em Abadiana também não é todo mundo do João de Deus. Mas a grande maioria é um bando de canalhas, homens brancos loucos pelo poder, narcisistas. E nós aqui ficamos na ingenuidade, perdendo nossos empregos, perdendo tudo, contando só com os amigos e com a beleza e a generosidade das pessoas que gostam de nós e tentando sobreviver naquilo que nos concerne, que é um gozo muito estranho, que eu não sei se vocês têm, mas eu tenho, e imagino que todos vocês tenham, que é viver a beleza de nossas vidas interiores e das relações que a gente constitui com os outros, que são amorosas em função das nossas vidas interiores bem cultivadas. E esse prazer de ser si mesmo, os fascistas nunca vão ter. Então, a gente se ama, se enluta, se abraça, se protege, briga, mas sempre voltado para esse princípio. E a gente não tem escapatória. Ou a gente se une contra essa gentalha fascista. E eu falo gentalha, gente,
porque é uma gentalha do ponto de vista estético, do ponto de vista cultural. E eu falo isso porque esse povo entende essa língua. E, assim, dá para resgatar. Quando eu escrevi o Como Conversar com o Fascista, vários jovens vieram me dizer: obrigada por esse livro, porque eu estava indo por esse caminho, e como eu não quero ser isso, eu vou fazer o esforço de ser outra coisa. Então, é bom avisar também, sabe, que você pode não ser um fascista. Alguma coisa? Ela quer falar alguma coisa? Hã? Não, maravilhosa. Eu queria te dizer o seguinte, que você não tem essa opção mais de ficar quietinha escrevendo seus livrinhos, porque a gente precisa que você fale. Você não tem essa opção, tá? Não existe isso. Você voltou para o Brasil, esse país é seu, você ocupa um lugar imenso e eu consumo as suas coisas. Inclusive, às vezes, dou umas roubadas, dou umas copiadas de umas coisas que você fala. Então, não quero saber, assim, né? Não tem essa opção. É só para avisar, tá? Muito obrigada. Desculpa Sigamos. Não sei se já está na hora de pergunta, eu não entendi se aquele movimento ali foi... Não está na hora de pergunta. A gente estava falando, ontem a Conceição falou aqui de vingança, eu achei maravilhoso. Eu acho que a Fernanda Young, ela dizia que ela escrevia todos os livros para se vingar também. E Márcia e eu temos um programa em comum, o Saia Justa, que, em tese, é um programa feminista. Mas, enfim. Então, a gente... Vou te contar um segredo. Conta. Eu adoro esses momentos que a gente conta segredos publicamente. Eu vou contar para vocês. Eu nunca vi o Saia Justa antes de eu fazer, nunca vi o Saia Justa durante e nunca vi o Saia Justa depois. Eu só vi o Saia Justa no dia da estreia, porque me obrigaram a ir para uma festa, botar uma roupa, fazer uma maquiagem. Eu saí de lá chorando e eles aumentaram o meu salário. Porque eles não queriam que eu fosse embora. Aí eu pensei, eles me amam e eles pagam por isso. Sabia que eles fizeram isso comigo? E eu fiquei pensando, e eles me amavam. E eu achei muito bom. Fiquei lá 5 anos e meio, sabia? Então, eu quero te contar outro segredo. Eu sempre vi o Saia Justa, desde o início. Eu sempre amei o Saia Justa. E eu fiquei louca no primeiro com a Fernanda Young, especificamente. E depois eu fiquei completamente apaixonada por você e falei estudar tudo que eu pude de filosofia, embora eu não tenha essa capacidade. Eu preciso fazer esses cursos com você, porque eu acho incrível, acho que é uma coisa que melhora a vida da gente, de verdade. Assim, acho que, como a psicanálise, a filosofia, realmente, ela ajuda a gente a ficar em paz com as dúvidas que nunca serão respondidas. Mas eu queria saber de vocês, a gente estava voltando à Conceição, a gente estava falando ontem sobre vingança, medo e coragem, que eu acho que são lugares que a gente aqui, né, como figuras que atuam publicamente, porque eu acho que a gente não escreve, quando você fala assim, quero ficar quietinha no meu canto escrevendo, um livro ele só termina de ser escrito quando ele é lido, né? Ele só completa o seu ciclo. Então, eu não sei, enfim, você pode chorar quando... Eu adoro botar roupa e me vestir, não sei o que, eu sou o contrário, eu acho uma delícia. E gosto de me exibir, lançar livro, eu gosto de toda essa parte que talvez você não goste. Mas eu queria saber até que ponto vocês acham que é possível continuar exercendo o ofício de vocês nesse mundo das redes sociais e do sequestro de algumas, né, de algumas ideias por grupos como a MBL. Enfim, não gosto nem de falar, porque eu acho realmente que essas pessoas são detestáveis e torço pelo fim. Também Cacá Itaí, qualquer coisa defende a gente. A gente, né, um crime, de repente, assim, não, brincadeira. Mas eu queria saber se é possível viver sem a rede social, como vocês lidam com as redes depois do que vocês viveram, dos traumas que vocês viveram. E aí, Wagner, vamos lá. Sem a rede social, não preciso viver. Assim, eu me fechei da rede Primeiro, as 3 coisas: vingança, medo e coragem. É tudo junto. É uma palavra só. É a mesma palavra que faz fazer o livro inteiro. Na época, eu me fechei só para evitar o tiro desse povo. Mas eu recebi assim mesmo mensagens em privado. E logo em seguida, depois que passou um pouco o terremoto, eu voltei, eu abri tudo. Eu falei, eu entendi, rede social não sou eu. É um avatar que tem lá.
Então, fala o que você quiser. Ninguém me paga para estar ali. E eu ainda publico temas na rede social que faz essa rede social manter-se viva. Então, eu pensei, desde então, o que publicar vai ficar no site. Não vou fechar, me proteger. Essa proteção, para mim, é inexistente. Esse mundo é um outro planeta. Não é o planeta que eu vivo aqui. Eu estou aqui com vocês. Lá é um avatar, é um 010001, é um código binário, é alguma outra coisa. Então, eu continuo lá. Agora, nessa vida aqui, hoje, eu consigo, porque eu tenho uma editora maravilhosa, incrível, que, desde 2018, quando eu fui, digamos, cancelado, acabado, morto e jogado pela janela, ela disse, não, eu quero ele. Então, ela lê meus livros, ela conversa comigo, ela se interessa por coisas que não são mais de interesse para algumas outras instituições. Então, não existe lá, existe aqui. Eu não vou ficar chorando porque não existe eu não posso mais fazer a performance nesse museu. Problema desse museu, que não vai mais ter meu trabalho lá. Agora, a editora Nós, que é maravilhosa... O museu é humano. Os museus... Não, o primeiro museu foi humano. Mas aí existem todos os outros que não, vão... só para a gente falar. A gente pode falar da Nós, da Simone, falar bem da Simone, falar mal do Man. O Pode microfone falar mal é uma do Man. loucura, né, gente? Não, tem outros. Procura aí na minha agenda, lá, os lugares que eu apresentei, eu não apresento mais. É simples assim. Então, assim, mas a Nós eu falo porque a Nós está do meu lado. Eu não vou dar propaganda para quem não está mais do meu lado. Nem fodendo. Você acha que a gente falar mal, né, é falar, né? É falar. É fazer eles existirem, criar argumento para eles. Porque, claro que vão ter mais argumentos. Desculpa, são 5 minutos. Eu só queria dizer muito obrigado, Simone Paulino, publicamente. Simone Paulino, editora Nós, maravilhosa. Eu também. Assina embaixo esse agradecimento, porque a Simone é incrível. E tudo de bom, né? E ela é o antifascismo, porque, além de tudo, ela é linda, elegante, charmosa e faz os livros mais bonitos do Brasil. Com todo respeito às outras editoras. Acho que eu tenho que falar do negócio esse. Redes sociais. Assim, como é que você... Porque eu acabei de ler um post seu super bonito. Eu queria saber como Obrigada. é que você faz essa equação aí. Então, em 2019, eu tive que apagar um Facebook, porque ele, sei lá, tinha uns... Não sei, tinha naquela época 100 e tantos mil seguidores, um negócio assim. Teve que apagar aquilo, porque virou uma coisa realmente doentia. Então, não ajudava em nada. Aí, o Twitter, eu saí na onda do apoio ao fascismo desse Elon Musk, eu saí. E ali também era uma coisa que tinha, sei lá, uns 300 mil seguidores, algo assim. Tem muita gente que encara isso como capital, e, num certo sentido, é o capital digital social que faz muito efeito, né, na nossa cultura. Hoje em dia, eu tenho um Instagram que eu publico ali coisas que me tocam, que eu acho que são importantes, alguma divulgação também dos meus próprios trabalhos ou de pessoas. Tem uma tremenda de uma preguiça de funcionar ali. Contudo, eu estou escrevendo uma coluna para o 247 toda semana, então eu escrevo a coluna ali, porque, como eu sou míope, eu tiro óculos, e minha cabeça funciona escrevendo naquele pequenininho. Mas, depois que eu também voltei a escrever na Cult, que aí é um tipo de texto mais denso, eu peguei uma certa preguiça maior do Instagram, e está difícil também de escrever toda semana. Só que como vocês todos, vocês sabem o prazer que dá na gente. Nós somos animais midiáticos. A gente gosta de uma mídia. Livro é uma mídia poderosíssima, além de tudo, como Maria bem lembrou, não acaba a bateria, jamais. Então, o prazer que eu, como professora, a vida inteira tentei dizer para os meus alunos, gente, você começa na primeira página e termina na última, e essa experiência é algo que te leva para as nuvens. Então, não tem nada mais saboroso, delicioso do que ler um livro, falando das mídias. É ali que está um tremendo de um prazer. O livro, ele providencia um processo de subjetivação tremendo, é maravilhoso, é adorável. Então, isso que eu quero para a minha vida. Eu realmente nunca gostei desse negócio de ficar lá fazendo piruagem,
Mas eu aprendi uma coisa que talvez seja astrológica. A minha cara, a minha imagem, para a minha própria insatisfação, sempre veio antes dos meus livros. Então, o que tem de gente que me odeia e que tem de gente que me ama, sem nunca ter lido um livro meu, isso sempre me incomodou. Agora que eu estou ficando velha, eu estou feliz porque eu penso, é uma coisa boa, né? Ninguém mais vai nem querer me ver, assim, porque as mulheres velhas, as pessoas ficam menos com vontade de ver, ainda mais se você não faz muitos jogos feminilizantes, né? E aí, para mim, isso é um novo lugar muito prazeroso, né, de estar. Num lugar onde as pessoas não ficam te medindo pela tua beleza, porque na nossa cultura patriarcal, a idade ela tira o capital da beleza. E aí, eu tenho tirado da minha vida todos os signos da feminilidade e tenho me tornado uma pessoa gênero fluido, que é assim que eu estou me achando super moderna adolescente. E aí, estou falando sério isso, viu? E aí, estou falando isso também porque eu espero que as pessoas... Eu espero que as pessoas me leiam mais e se preocupem menos com a minha cara. Porque bunda eu também nunca tive. Né? Embora eu já tenha sido convidada para fazer foto de Playboy. Vê se faz sentido. Se a pessoa lê um livro meu, nunca vai querer ver minha bunda. Né? Mas eu falo isso para imitar a Maria fazendo piada. Eu discordo de você. Fazer piada. Só para te acompanhar na bobagem. Falar umas bobagens para desopilar, porque esses assuntos são muito pesados. Então, eu acho que a gente tem que se encontrar e voltar para o analógico. Livro é um barato analógico, é adorável. Desenhar, pintar, escrever, jogar, dançar, transar, tudo isso que as pessoas fazem no analógico, comer, plantar, criar as árvores, os bichos, proteger a cidade, fazer coisas vivas. E as redes sociais devem estar ali, claro, ajuda, né, um pouco, mas você se locupletar nesse lugar e entregar o seu processo de subjetivação a esse jogo das redes, você está sendo um otário consumido pelo sistema, transformado em mercadoria, em consumidor, em produtor, em mercadoria, sendo o trabalhador e a própria coisa vendida num processo em que todo mundo está ganhando dinheiro lá nos píncaros do Vale do Silício, sei lá onde, os Mark Zuckerbergers e que tais, e a gente tem a nossa vidinha aqui para viver. Né? Então, eu sou a favor da gente seguir com a nossa vidinha, pé no chão, e fazendo coisas bonitas com as pessoas que a gente ama. Eu sou mais por esse lugar. E acho mais bacana, sabe? Conversar ao vivo, né? Você quer que eu complemente? Porque eu vi que a gente está sem tempo. Eu vou complementar isso. Como jornalista, é um lugar muito dúbio esse da rede social. Então, eu era um pouco que nem o Wagner falou. Eu era toda fechada. Quando eu fui, imagina, a Badiânia, para evitar me expor ao máximo, minhas redes eram todas fechadas, sem foto. E, quando eu lancei o livro, me deram, por segurança, o conselho contrário. É melhor você se expor mesmo, porque agora já era, meu nome está aqui e tudo. É melhor se expor para se proteger. E passei, como eu acabei saindo do jornal e virando autônoma, eu passei a usar as redes também para me vocalizar esse tema. Então, eu me exponho fazendo isso. O que é enfim, é um lugar desconfortável como jornalista, porque eu, como jornalista, gostaria de estar aqui absolutamente anônima para ouvir todas as conversas de vocês pelas costas e saber quem está abusando de quem e poder fazer várias matérias. Porque se eu parar aqui em Itabira, eu descolo 5 em uma semana. A gente pode dividir aqui em dois, porque eu acho que eu e o Wagner a gente gosta de se exibir. E vocês duas são as discretonas. Eu que gostaria de ser anônima. Gostaria de ser... Então... Porque todo lugar tem, é estrutural, né? Eu podia... Mas não posso mais fazer isso. Então, e ao mesmo tempo me protege, né? Eu estou ali e vocalizando, amplificando, digamos, esse tema. Agora, a Maria falou, a Maria também vocaliza às vezes esse tema. Você já experimentou também o que é você falar desse tema e, enfim, sofrer com isso reações, porque as pessoas reagem muito mal. Nem todo mundo, é o que a gente falou no começo, as pessoas não compram e tacam pedra nos abusadores. Às vezes, tacam pedra em quem está falando e apontando o dedo para o abuso. Então, é um lugar de muita exposição, a gente recebe hate, tem orquestração de abusador, mandando as pessoas virem me cancelar, me atacar. Então, é um lugar... Eu fico me sinto fragilizada, não gosto. A gente tem que defender essas pessoas, tem que defender as mulheres. Eu sofri tanto ataque
E eu sei que muita gente que eu não conheço me defendeu. Eu sei que muita gente que eu conheço também me defendeu. Tem algumas pessoas que hoje estão sendo atacadas, que eu defendo, embora elas não tenham me defendido. Agora, a coisa que mais me comoveu foi uma amiga que um dia... Porque eu fui atacada... Assim, a gente é atacado pelos próprios pares. Teve uma amiga minha, de Goiânia, professora de filosofia, que me disse assim, elas tiveram que fazer uma grande defesa de mim, as professoras de filosofia, e ela me disse um dia, você precisa ser protegido. E eu entendi isso. Assim como eu preciso ser protegida, eu preciso proteger as outras pessoas. E nós, mulheres, e nós, pessoas não heteronormativas, ou não cis, ou não isso, ou não aquilo, ou não brancas, ou não ricas, ou não burguesas, ou não do mainstream, nós precisamos nos defender umas às outras. Agora, como feminista, eu posso dizer para vocês, podem tratar como um princípio. Se nós somos mulheres, devemos defender as mulheres e estar do lado das mulheres. E guardem isso que eu estou falando para vocês hoje, porque isso vai valer, em breve, muito mais do que vocês imaginam. Guardem isso e usem. Obrigada. Perfeito. Acho que a gente tem uma pergunta. Uma pergunta. A plaquinha diz encerrar. Mas é que o negócio aqui é desobedecer. Ontem a Tudroá falou que é desobediência. Antes de encerrar, é porque o título da mesa é E Agora José. E Agora José. Ainda bem que você lembrou, eu tinha esquecido. E Agora José. Não sei mediar. Eu vim pensando, qual a idade do José para quem Drummond fez essa pergunta? E quando eu cheguei hoje aqui de manhã, eu fui arrebatado. Eu comecei a chorar e eu não parava. E aí, só de falar de novo, eu comecei a chorar de novo. De ver essas crianças hoje aqui, recebendo um prêmio pela redação delas, e a redação que foi lida de uma das meninas, eu falei, a resposta está com as crianças. Agora, José, pergunta para elas. A gente já não sabe de mais nada. É isso, gente. Muito obrigada. As perguntas podem ser feitas por mensagens diretas no Instagram. Tá bom, gente? E agora, José, obrigada.